Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Empreende Macuxi. Eu sou Marina Pascoaloto e hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Marta Gardênia. Ela é jornalista, especialista em assessoria de comunicação e novas tecnologias, empreendedora e mãe. O tema de hoje é o papel da mulher empreendedora como formadora de opinião. Bem-vinda, Marta. Muito obrigada, Marina, pela oportunidade. Eu sempre acompanhei os episódios e hoje eu estou aqui. Ai, que legal. Conta um pouco da sua história como empreendedora, como que você chegou em Roraima. Então, Marina, eu vim para Roraima quando eu tinha 18 anos, a convite da minha tia. Eu nasci em Brasília, a minha mãe foi adolescente, né, me teve aos 15 anos, e eu venho de uma família pobre, e eu até brinco pobre sem romantismo, porque as pessoas elas gostam muito de romantizar a pobreza. Eu não passei fome, mas a gente tinha muita escassez. Eu lembro que no lanche da tarde, né, dividi um pão com meu irmão. Embora a gente tivesse assim, muita escassez financeira, eu sempre fui muito incentivada a estudar, a ler e a ter um futuro bem diferente. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória até aqui. Eu sou a primeira da família que entrou numa faculdade e foi numa faculdade federal. Então, assim, eu rompi vários ciclos. Minha mãe, ela não terminou nem o 2º grau, né? E depois, obviamente, depois de mim, os meus irmãos entraram também em faculdade, tiveram uma vida diferente. Então, eu me orgulho de contar essa história, porque tem muita gente hoje que está numa vida de escassez, numa vida pobre e acha que não tem luz, que os dias estão difíceis e coloca muito desculpinha. Então, eu gosto de falar que eu sou a prova de que sim, pode mudar de vida, a gente pode quebrar ciclos, né? Porque eu quebrei vários ciclos da minha infância, da minha família. Então, aos 18, a minha tia me convidou para vir para Roraima justamente para ter uma oportunidade melhor de vida e eu aceitei, vim com medo e tinha acabado de terminar o 2º grau. E 3 meses depois eu passei para jornalismo na Universidade Federal de Roraima. Em seguida, 3 meses depois, no 3º semestre do curso, eu comecei a estagiar na Prefeitura de Boa Vista e aí eu fui traçando a minha rota. E empreendedorismo é uma palavra relativamente nova, se a gente for pensar, porque na minha adolescência, não que eu seja tão velha, mas a gente não tinha algumas palavras que a gente fala tanto hoje, como empreendedorismo. Mas eu lembro que aos 15 anos eu fazia os trabalhos de português, porque eu amava português e literatura das minhas amigas, em troca de dinheiro. E aí eu comecei a vender Avon e uma outra marca também que eu não lembro, para comprar justamente as coisas que todo adolescente gosta. Perfume, um sapato, uma agenda. Eu lembrei assim, nossa, eu quero muito ter uma agenda. E eu lembro que eu fazia vários trabalhos. E aí eu acho que foi aí que eu comecei a empreender, foi aí que eu comecei a me virar e saber que quem quer alguma coisa tem que correr atrás. Ou você fica em casa chorando, né? Com as suas desculpinhas, coitadinha, se fazendo de vítima, né? Que a sociedade é ruim, que você é pobre, que você não tem oportunidade, que você é isso ou aquilo. Ou você encara os fatos e você vai lá e conquista o seu espaço e faz alguma coisa para você mudar a sua realidade. Então, foi isso que eu fiz. E aí, quando eu cheguei aqui em Roraima, eu comecei novamente também a fazer os trabalhos de faculdade. Eu fazia trabalho de faculdade das amigas da minha tia, que já entraram na faculdade bem mais velhas e tinham um pouco de dificuldade de escrever, então eu fazia os trabalhos delas. E aí foi. Aí eu fui fazendo várias outras coisas justamente para ter esse dinheiro que eu precisava, que todo mundo precisa para comprar alguma coisa, para sanar uma necessidade. E aí eu vejo o empreendedorismo como uma solução para diversos problemas. Hoje, se você vê muitas das mães logo após a maternidade, e tem estatísticas sobre isso, se eu não me engano é mais de 80%, elas começam a empreender. Por quê? Porque precisam sustentar uma criança. Então, o empreendedorismo ele surge justamente para a gente realizar sonhos, para a gente sair de uma zona de conforto e para a gente sanar problemas que a gente encontra ao longo da vida. Olha, muito legal, muito inspiradora a sua história. Eu também comecei cedo, aproximadamente 15, 16 anos. Eu vendia florzinha na escola, no Dia das Mães,
itens de biscuit. Eu e a minha irmã, a gente fazia cuca, Olha, ia que vender legal. na feira. Então, esse é o caminho, realmente. E nessa época sua, nossa, a gente não via como empreendedorismo, né? Eu lembro que outro momento também, eu fui mãe aos 24 anos e fui mãe de gêmeos. E logo depois de 7 meses, o pai dos meus filhos faleceu. E aí eu comecei a viver um novo dilema da minha vida. Falei assim, eu queria dar uma realidade diferente para os meus filhos, tanto emocional como financeira, e realizar tudo que eu não tive. Eu não lembro na minha vida de ter tido alguma festinha de aniversário, não lembro. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar todos os anos, eu comecei a fazer meu aniversário. Eu acho que era para suprir aquela Oh, necessidade da infância. E aí, obviamente, que eu tinha vários sonhos para os meus filhos. E eu me deparei, assim, imagina, eu tive eles com 24, mas em seguida eu fiz 25. Imagina você num estado com gêmeos. Eu só tinha uma tia que trabalha muito, mas sempre me deu muito apoio com os meninos e dá até hoje. E uma irmã de 15 anos para ser sua rede de apoio. E sendo que eu tinha que trabalhar, e aí todo aquele peso de você pensar, nossa, eu vou criar 2 crianças sozinhas e etc. Então, assim, um abalo emocional. E eu lembro que acho que foi o aniversário de 2 anos deles, eu fui lá vender rasteirinha. Eu lembro que eu comprei 30 rasteirinhas na época. Cada uma era R$ 10 e eu vendia R$ 30 todas. Tipo, e eu vendi muito rápido porque eu gosto de vender. Tem muita gente que tem preconceito com a venda. Mas eu gosto de vender e eu acho que eu sou uma boa vendedora. E aí eu lembro que com esse dinheiro eu realizei o aniversário deles de 2 anos de idade. E depois disso, vários outros momentos eu comecei a empreender na minha profissão, fazendo textos, fazendo matérias, fazendo algumas coisas, porque assim, você não precisa ter só um CNPJ para você empreender. Você pode empreender hoje da sua casa, principalmente com as redes, né, com a internet, com as redes sociais, no digital. Então, eu sempre estava buscando fazer alguma coisa para complementar a minha renda. E isso se chama empreendedorismo, e é no empreendedorismo que eu sempre solucionei as coisas que eu mais queria. E nunca parei. que legal. Concordo plenamente com esse seu apontamento acerca de que você não precisa ter um CNPJ para empreender. Até um funcionário público mesmo, se ele é uma pessoa que ele procura ser um funcionário exemplar, a gente observa quando chega num órgão público Sim, que a grande maioria, não querendo generalizar, mas já generalizando, gente, a grande maioria são pessoas que fazem de qualquer jeito, que não fazem questão de resolver o nosso problema. verdade. Toda vez que eu preciso ir em algum órgão público, eu já vou com o meu psicológico preparada que eu vou chegar lá e vai estar faltando algum documento, eu vou precisar voltar num outro dia. Então, isso é bem complicado. Então, quando você é um funcionário público empreendedor, você sabe que você vai se destacar. Eu tenho um amigo que ele trabalhou um tempo num órgão público e, assim, foi uma pessoa que todo o tempo que ele passou ali, ele foi exemplar, ele procurou fazer 120% dele e acabou empreendendo, montando o próprio negócio, porque ultrapassou o cargo. Isso é muito interessante. Eu sou CLT no Conselho Regional de Medicina como assessora de comunicação. E lá, uma boa parte dos funcionários, a maioria dos funcionários, aliás, eu sou lá comissionada, eles são funcionários públicos, né? Entraram por concurso. E eu sempre falo, gente, vocês não precisam, com as pessoas mais próximas, vocês não precisam ser acomodados porque vocês realizaram um sonho de passar no concurso. Vocês têm que ter em mente que vocês precisam facilitar a vida das pessoas que vêm ao CRM. Vocês podem ser proativos, vocês podem empreender aqui, porque empreender não é só você vender. Ter uma mente empreendedora, um comportamento de empreendedor é você ser proativo, você sempre querer estar à frente dos problemas e levar a solução. Isso é muito legal, não tem coisa pior. Eu até brinco às vezes com eles, falo assim, gente, um mal da sociedade, às vezes, é muitos funcionários públicos, porque são acomodados, não querem prestar um serviço com excelência, acham que já
conseguiram uma estabilidade financeira, estão num cargo, pronto, acabou a vida. Então, eu venho aqui, compro o meu horário de 8 às 12, de 14 às 18, vou para minha casa e pronto. Mas não, eles fazem parte da sociedade, eles estão ganhando para atender bem as pessoas, para resolver problemas. Esse começo do mês eu me estressei na burocracia da prefeitura, porque eu precisava de um documento e eu já estava assim, a 50 mil e-mails para eles resolverem. Eu mandar, liga para cá, manda e-mail para cá, entra no sistema, entra lá não sei aonde, não sei aonde. E eu falei assim, poxa, eu só quero resolver meu problema, tem como? É um bate-bola infinito. Isso, e aí você cansa, você se estressa, você coloca muita energia numa coisa que é tão simples. Exatamente. Tão simples. Então, se todo mundo tiver uma mente empreendedora, uma mente proativa, poxa, eu vim aqui no meu trabalho, eu vou dar o meu melhor, eu vou resolver os problemas, eu vou procurar resolver os problemas dessa instituição, você vai ver como que as coisas mudam. A gente vai sair desse, isso é Brasil, né? As coisas não funcionam no Brasil. A gente vai mudar essa realidade. Então, precisa cada um ter consciência de quem é e do que pode fazer e da responsabilidade que tem. Até porque eles estão ali para ajudar o próximo. Isso mesmo. Eu acredito que a grande missão do ser humano é, primeiramente, ajudar o próximo. Se fazer útil, né? Se fazer útil, ser útil. Até um dia desses eu perguntei para uma pessoa, qual história que você quer contar da sua vida? Como que você quer ser lembrado? Então, se você pensa qual história eu estou contando, escrevendo, como eu quero ser lembrado, você muda muita coisa. Você muda seu jeito de pensar, seu jeito de agir, o jeito de tratar, de se posicionar. E você começa a ser uma pessoa mais útil. Se cada um de nós nos colocarmos na sociedade, onde nós transitamos como pessoas úteis, como pessoas que têm valor e demonstram esse valor, as coisas melhoram muito. A gente para de culpar o governo, a gente para de culpar os políticos e assume a nossa autorresponsabilidade como pessoa, né, como cidadã. Exatamente. Essa semana eu tive a oportunidade de conhecer a Associação Anjos de Luz. Eu conheço, que trabalha com... Isso, com crianças especiais. Até a dona... esqueci a Maria das Dores, ela faleceu, né? Isso. Eu tive a oportunidade de fazer uma matéria lá, de conhecê-la. É um trabalho assim... E ela é uma empreendedora, uma mulher assim, de visão. Porque o espaço que eles conseguiram criar, não sei se você já foi no espaço deles. Sim, eu fui. É bem perto da minha casa e eu não sabia que era lá, achava que era muito longe, é aquela questão. E lindo, né? Lindo, confortável, lindo. Assim, digno mesmo. Não é porque é uma associação que é beneficente, que trabalha com quem necessita, que oferece qualquer coisa. Exatamente. A das Dores, ela deixou um legado lindíssimo. Sim. De serviço, né? Ela por conta do problema da filha dela, que ela nasceu com paralisia cerebral, se eu não me engano, a Esther, ela conta que virou a chave na cabeça dela, que ela precisava ajudar os outros para que eles não passassem tudo que ela passou. E quando eu entrei lá, eu senti uma coisa tão boa, meu Deus. Essa foi a missão de vida dela, né? Ajudar o próximo. Ela veio para ajudar e deixou pessoas encaminhadas para continuar o legado dela. Muito bonito. É um exemplo também bem grande de empreendedora. E olha só que legal que você falou, que deixou pessoas para continuar o legado dela. Quantos empresários, quantas pessoas que construíram grandes impérios, mas não prepararam os seus para continuar um legado. E aí você vê, o pai falece, a mãe falece, e aquela empresa que era grande, da noite para o dia, acaba. E você é a prova disso, né? Sua mãe faleceu recentemente, vocês estão tocando um negócio e pretende que ele cresça ainda e realize os sonhos que ela tinha, porque com certeza ela tinha sonhos grandes sobre o negócio dela, né? Tinha sonhos que ela não conseguiu realizar e de uma certa maneira nós iremos realizar por ela. A minha mãe foi uma mulher muito empreendedora, nos preparou para o mundo, né? Tanto que essa situação de vamos na feira vender cuca, minha filha, você quer um dinheirinho? Vamos então me ajudar aqui a fazer o artesanato, vamos fazer o biscuit, e aí você vende na escola e você fica com o dinheiro que você arrecadar. E todo ano, no Dia das Mães principalmente, aniversários das mães,
muitas encomendas. Legal. E o meu filho também, o Gabriel, ele, acho que com 11, 12 anos, ele também começou. Ele estava em escola particular, mas aí depois impediram, né? Mas ele comprava um saco de Serenata do Amor e vendia. E aí depois não deixaram, né, gente? Que eu achei, assim, uma coisa... Você, tipo, cortar ali uma veia empreendedora, uma iniciativa de uma criança de 11 para adolescente de 12 anos. Mas ele vendeu um tempo, até que falaram que não podia mais, que ele estava com... Ele, com 12 anos, o único saquinho daqui de Serenata do Amor, concorrendo com o lanche da escola. Pensa, eu também. olha a mentalidade da escola, ao invés de falar, poxa, temos aqui um aluno, né, que está empreendendo, que tem uma iniciativa bacana, que quer, através desses chocolates, comprar o relógio dele, comprar o celular dele, que era esse o objetivo, incentivar. Não, você não pode mais. Eu falei para ele, olha, você não pode dentro da escola? Compre e vende fora da escola, então, né? Ou no início da aula, ou então no final da aula, já que dentro da escola falaram que não pode, né? Imagina só. E aí ele também já conseguiu comprar várias coisinhas, ele fazia rifa disso. Às vezes ele ganhava uma coisa, minha tia deu um fone de ouvido para ele, que ele não quis. E aí ele vendia pelo dobro do dinheiro. E isso é empreender, gente. Você compra um bolo, você lá pega R$10, compra material e faz um bolo de milho com requeijão, esse de liquidificador, né? Que todo mundo sabe fazer. E aí você vende esse bolo por R$25. Já tem ali R$15 de lucro, né? Aí você compra desses 15, você compra mais material e vai fazer. E assim começa. Quantas pessoas, hoje em Boa Vista, a gente está cheia de histórias de pessoas que vendiam roupas de porta em repartição pública e hoje são donas das melhores boutiques da cidade. Então, a gente tem que começar a pensar que todo mundo vai começar pequeno. E nem todo mundo vai ficar muito milionário, mas você pode sair do lugar comum que você tá, do lugar de escassez e ter uma vida melhor. Hoje o problema dessa geração, acredito eu, é a vontade de crescer. Eu tenho observado a geração depois da minha, os adolescentes não têm visão, não têm ambição. Eu quero estudar, quero aprender um idioma. Não quero. Acha que todo mundo vai se dar bem nas redes sociais, todo mundo vai se dar bem no digital. Porque também, Marina, não sei se você tem essa mesma opinião, mas eu vejo que tem muita gente pregando que tudo é muito fácil. Ilusões. Que você vai fazer um produto online e no outro dia você vai fazer o seu 6 em 7. Você vai vender 100 mil, 200 mil, 1 milhão em uma semana, em um mês. E muita gente vai se frustrando com aquilo e fica ali batendo naquela tecla e esquece que há um todo. Então, assim, é uma construção. Nem todo mundo vai vender 1 milhão em um mês, nem todo mundo vai ser o milionário do digital. Mas não quer dizer que você não vai ser bem-sucedido, que você não vai ter sucesso naquilo que você faz. Uma coisa que eu tenho para minha vida é não me comparar com ninguém, porque cada um sabe da sua trajetória, cada um sabe das suas dores. Então, assim, a nossa maior luta é da gente com a gente. Então, eu tenho que me superar, eu não tenho que superar uma colega, uma outra pessoa. A gente tem outras pessoas para a gente se inspirar. Poxa vida, olha que história bacana, ela conseguiu, eu posso conseguir. Mas não querer ter o que ela tem, como ela conseguiu, porque cada um tem uma realidade. Então, quando você começa a se comparar, você começa a se limitar. E aí você vai se frustrar e você não vai fazer nada. Aí você vai se sentir vítima, vai sentir que nada funciona, que você é uma fracassada. E aí você não vai sair do seu ciclo. Então, assim, eu sempre falo, olha para você, tenha metas que você pode realizar. Não dá para você querer hoje estar lá embaixo, na escada, e amanhã tá lá em cima no topo, né? A vida é feita, até porque a vida é feita de altos e baixos. Às vezes você subiu 3 degraus e aí você desce mais do que, né? Você desce 2, 3 e você às vezes volta até para um lugar que nem você tava, bem inferior ainda. Aí você sobe de novo e a vida é assim, constância, persistência e você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Agora você tem que determinar o que você quer, para onde, como que você vai chegar até lá. E tem que ser coisas reais. Tem que ter pé no chão. Tem que ser coisas reais, exatamente. Pegando o gancho que você falou sobre essa ilusão hoje que muita gente vende na internet, e eu acho isso um absurdo.
É cansativo, É né? muito cansativo. Eu mesmo gosto de parar para observar. Aparece muita propaganda para mim no Instagram, muita propaganda. E eu gosto muito de parar e falar: olha, eu nunca vi essa pessoa na vida. E eles começam o copy O copy. deles ostentando. Ah, eu tô Sim. aqui dirigindo uma Porsche, eu tô aqui morando numa mansão, eu tô aqui viajando a Europa inteira. E aí eu sou muito curiosa a respeito disso. O que que essa pessoa faz? Qual o conteúdo que ela tem para vender? E a gente para observar, a pessoa é vazia, a pessoa sequer fala bem. E assim, são serpentes, eu considero serpentes que estão milionárias porque são boas em ludibriar. O brasileiro É gosta de uma verdade. facilidade, o brasileiro gosta de uma pessoa que diga para ele que você vai fazer o meu curso e você daqui 2 anos você vai estar no mesmo lugar que eu. Gente, é um absurdo. Nós não... E isso tá ludibriando muitos jovens, principalmente no TikTok. Sim. Faz tempo que eu não entro no TikTok, mas toda vez que eu entro, eu fico muito impressionada. As pessoas crescem muito rápido porque tem muito adolescente, pré-adolescente no TikTok querendo aquilo. Sim, é verdade. É bem chocante, bem preocupante, porque a gente, né, como você estava falando, você veio de uma situação de muita escassez, nós também, né, eu e a minha irmã, a gente nunca passou necessidade, nunca considerei a gente pobre, sempre fomos classe média, hoje temos uma condição melhor. Mas a gente, desde o início, a gente tinha muita vontade de crescer. Não, a gente quer chegar no final do mês, com folga, sem precisar ficar fazendo conta, sem precisar esticar aqui, descobrir o pé para cobrir a cabeça. Então, e hoje a gente não vê isso no jovem. Verdade, a gente vê todo mundo querendo ali engajar, ter milhões de seguidores, ter os seus recebidos e uma vida vazia que você falou, né? Porque hoje as pessoas pregam, olha, para você ser bem-sucedido, para você ter dinheiro, você não precisa estudar. E talvez, assim, tenha uma lógica, tem muita gente que cresceu na vida, que se tornou grandes empresários, que não teve um estudo, mas as coisas mudaram. A gente não pode ver com um estudo que é só uma forma de ganhar dinheiro, de ficar rico, não. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa saber o que a gente fala, a gente precisa passar informação de qualidade para as pessoas. Então tem um monte de gente vazia, formando um monte de gente vazia, e por isso que a gente tem uma sociedade tão depressiva, tão suicida, de pessoas tão sem valores, e as coisas mais banais vão aumentando tanto justamente por isso. E a internet é boa e é ruim. Aí você tem que pegar a parte boa. Eu acho que uma coisa também que para você, quando você quer ser empreendedora, quando você começa a empreender, você tem que saber quem você é, Marina. Você tem que ter, eu sempre falo, você tem que ter a sua identidade muito bem definida, porque quando você sabe quem você é, você tem seus valores definidos, você não se corrompe com qualquer coisa. Você não se deixa levar por qualquer discursinho bonito ali, porque na internet todo mundo é maravilhoso, todo mundo é perfeito, todo mundo é mega. E tem gente que a gente sabe que aquela história não é tão real. Não é tão real. Que fala, olha, hoje eu tô aqui e a gente sabe que foi... Cada um tem uma forma. Tem gente que é herdeiro e tá ótimo. No final, todos nós queríamos ser mega herdeiros, né? Sem hipocrisia. Mas, assim, não dá para comparar uma pessoa que já tinha uma condição muito boa para empreender, para montar o seu negócio, e uma pessoa que tá ali começando do zero. É diferente, então elas não podem se comparar, entendeu? Talvez uma chegue mais rápido do que a outra, justamente porque... as condições financeiras fazem diferença. Assim, não, gente, não é só dinheiro. Gente, mas ajuda muito. Quando você tem dinheiro, você pode investir mais, você pode adquirir mais conhecimento. Então, ajuda sim. E a gente não só basta querer ter força de vontade. É muito fundamental querer ter força de vontade, constância, mas o suporte financeiro também é muito importante. Concordo. Esse ponto aí do conhecimento, hoje você abre um YouTube, você tem conhecimento ali de graça. Sim. A roto, a torta e a direita. Na nossa época, a gente precisava ter o livro, né? Eu, quando estava finalizando ali o ensino médio, que a gente começou a ter acesso ao computador, que o Google surgiu, mas até então a gente precisava ter o livro. E a gente nem usava muito o Google naquela época, né? Exatamente.
Hoje você joga no Google e eu lembro que eu tinha muita vontade de estudar idiomas. E os meus pais não tinham condições de pagar um curso de inglês para mim. E aí, inglês nem tanto, mas eu comecei a estudar italiano por conta. Inglês a gente estudava na escola. Depois, quando eu finalizei a faculdade, comecei um curso de inglês, mas daí o trabalho começou a competir. Eu acabei não dando tanta prioridade. E hoje eu sinto muita falta. Mas teria feito muita diferença na minha vida se meus pais tivessem condições de bancar. Pai, eu quero fazer esse idioma, eu quero fazer esse também. Que a gente observa hoje, famílias mais abastadas, que os filhos já fazem 2, 3 idiomas. Eu tenho condições, eu vou pagar, a obrigação dele é apenas estudar. E eu tenho discutido muito com meu irmão, ele tem 14 anos, e ele não gosta de ler. E na idade dele... A gente só lia. A gente só lia. Eu adorava, deitava, pendurava o pé no guarda-roupa e lia a tarde toda, principalmente nas férias, a tarde inteira. Teve umas férias que eu li 28 livros. 45 dias de férias, eu li 28 livros. Eu devorava. E eu brigo muito com ele. Você precisa pelo menos ler. Eu não gosto de ler. Eu falei, você precisa ser uma pessoa com conhecimento, com algo na cabeça para você saber conversar. Você precisa melhorar seu vocabulário. Sim. Mas então é aquela questão. Como colocar isso na cabeça de um jovem dessa geração? Verdade. E a gente frequentava a biblioteca, né? A gente tinha lá, pegava emprestado o dia de devolver. Se não devolvesse, eu lembro que tinha uma multazinha, né? E a gente nem tinha, devolvia no dia porque não tinha nem dinheiro para pagar a multa. E era muito legal. Aí é muito difícil, porque hoje a criança, né? E é culpa nossa também, que a gente mãe, a gente às vezes... para ter aquela folguinha, para conseguir fazer alguma coisa, a gente já dá um celular para criança. Eu ainda consegui, eu sou aquela mãe chata, fui aquela mãe assim, ao pé da letra, bem chata. Se você perguntar para meus filhos, minha mãe é chata. Eu daquela assim, o filme, a faixa etária é 12 anos. A gente tá em setembro, ele completa 12 em dezembro. Não assiste. Não assiste. Ah, a faixa etária é 16, tinha 14, não assistia. Todo mundo assistia, os meninos tinham, acho que era 14, 15 anos, todo mundo assistia o tal do Deadpool. Mas eu falava, vocês não são todo mundo. E aí, mãe, o pessoal tá no Facebook. Vocês não são todo mundo. Eu falava, se eles estão no Facebook, com a idade que eles não têm, eles estão mentindo. E os pais deles estão deixando eles mentir. Aí eu era bem gramática, então eu falei assim, o pai que deixa o filho mentir é um pai que não ama o filho. Adorei. Olha, o pai que não ama o filho. Olha só, ele tá deixando aí porque ele não gosta do filho. Coitado dos seus amigos, hein? Que os pais não gostam, não zelam. Então, levei muito ao pé da letra. Então, só teve celular, acho que depois dos 12 anos. Então, até hoje, os meus filhos fizeram 18 anos, Marina. Eu ainda pego no pé deles, porque eu vejo que a maternidade, ela não acaba com a maioridade. Ai, meus filhos têm 18 anos, agora faz o que eles bem quiser. Não, eu tenho que orientá-los. Eu falo para eles, eu vou orientar vocês, pegar no pé de vocês, cuidar de vocês, né? Até vocês casarem. Depois que vocês casarem... A responsabilidade é da mulher. Aí você e sua esposa lá se virem, que aí vai ser um monte de paz, pelo amor de Deus. Adorei. Mas a gente tem que cuidar. Olha, sai um pouco desse celular. Os dois estão fazendo direito. E eu sempre falo, o Guilherme, ele desde os 14 anos, ele fala que quer ser procurador federal. Que legal. E eu falo, procurador federal é culto, tem que ler. E ele gosta, né, de ler. Mas não tem, assim, essa coisa que a gente tinha, essa constância, né? Não. É um pouco uma juventude mais rasa, que vai adquirindo conhecimento, leitura na internet, não tão profundo quanto a gente fazia, que a gente se debruçava nos livros, a gente fazia fichamento de livro, né, de literatura, em filosofia, história, a gente tinha que ler mesmo. E aí eu sempre falo, então ainda tento controlar. E se os pais soubessem os danos que ocasiona você já dar muito tela para a criança e você deixar solto ali na internet, porque é tão perigoso também a internet, né? Não, e sem contar os problemas psicológicos, neuropsicológicos. Sim. Nós temos hoje uma avalanche de pessoas com TDAH. Ah, eu tenho TDAH. Você nasceu com isso? Você tinha algum problema para estudar na escola? Ia mal na escola? Tinha notas ruins? Não. Mas eu tenho TDAH, eu fui diagnosticada. Não. Você desenvolveu. Na minha opinião, a pessoa desenvolveu um TDAH.
Eu lembro que eu tinha muita facilidade para estudar. Hoje eu já tenho mais dificuldade. Porque, querendo ou não, a gente tá viciado na rede social. Sim. É dopamina ali, você vai rolando a tela, não me interessei, rola. E quando a gente vê, a gente ficou 1 hora. E aí a gente tem muito assim, eu pelo menos isso. Tem uma dúvida de alguma coisa, eu vou lá no Google e pergunto. E a gente vai tirando dúvidas e a gente vê um conteúdo que a gente já lê. E se a gente não se policiar, a gente realmente fica muito presa, porque a informação tá na nossa palma da nossa mão. Exatamente. A gente acompanha a queda do avião praticamente ao vivo e a gente tá ali. Aí depois surge a matéria de quem eram aquelas pessoas, disso e daquilo, e a gente vai se prendendo. Porque também a gente tem esse fascínio pela informação. E a informação tá ali fácil, né? Cada real, dia mais concisa, né? E aí a gente fica ali, fica preso. Então é outra coisa que a gente deve... eu tento me policiar muito, planejar o meu dia pra... Eu gosto de livro de papel, eu não gosto de ler. Eu prefiro também. Ler no computador, nada dessas coisas. Ruim. Eu gosto do cheiro de livro, gosto de pegar no livro, gosto de escrever o livro, então eu ainda peço livro. Muito, compro um livro muito também, ainda. Tem livros ainda que estão no plástico. Eu também tenho, eu achei, meu Deus do céu, tava na promoção aí. Compra 20. Comprei, eu deixei lá. E falta os nossos jovens, a nossa sociedade gostar mais de livros. Marta, me conta um pouco. Você já teve uma franquia. Me conta um pouco como que foi essa experiência. Então, eu acho que a Euforia, que era Frozen Iogurte, foi bem na febre do Frozen no Brasil, que era um gelato de iogurte que era natural, que não tinha... A maioria não tinha açúcar, não tinha gordura. Então, tinha esse apelo muito grande para a saúde, né? E febre. Então, a gente trouxe a Euforia Frozen Iogurte, que era uma franquia do Rio de Janeiro. E foi muito bom, porque acho que nós fomos, se eu não me engano, o primeiro Frozen da cidade, que a gente fez muito sucesso. E como a gente conversava antes, eu tenho até hoje muitos clientes que se tornaram até colegas, amigos, muita gente daquela época, mais de 10 anos atrás. Em 2012 ou 2013 você inaugurou. Isso, a gente foi, 2013. Que eu ainda encontro, ainda falo, ai, que saudade que eu tenho do Frozen. E foi, assim, a experiência macro que eu tive com essa questão de ser empresária, da responsabilidade, de você ter folha de pagamento. E você conhecer os dissabores que tem de ser empresário, que é funcionário que falta, que é funcionário não comprometido, funcionário que desvia o dinheiro do caixa, que gasta mais material do que é para gastar, que é necessário, que não liga para o empresário, porque a gente fala, o empresário, a pessoa que é empresária, ela é egoísta, só pensa no lucro. Gente, a gente precisa pensar no lucro, porque é o lucro que paga os salários, é o lucro que faz mais contratações, que faz um negócio crescer. E se o negócio cresce, você ajuda a economia, você ajuda a pessoa, você vai contratando, você tem mais fornecedores. Então, assim, o empresário, ele é mais vítima, na verdade, do que qualquer outra coisa. As pessoas precisam olhar para o empresário com mais carinho, porque não é fácil você manter uma empresa. E o que faltou na Euforia? A Euforia, ela vendeu muito bem. A gente tinha um ticket médio de 8 a 10 reais, é muito pouco para você ter no final do mês uma venda grande, porque em franquia você paga os royalties, você paga a taxa disso, publicidade, você tem que comprar o material que a franquia fornece, direciona, e muitas vezes não é o mais barato. Aí você tem um padrão, que é muito bom você ter um padrão de marcas, de produtos, então você tem que andar ali na linha, né? E aqui em Roraima a gente tem um problema com gestão, com a logística, né? Então, assim, muita coisa atrasava muito, então a gente da transportadora atrasava, e aí lá vai a gente pedir de avião para não ficar sem produto. Cheguei a ficar algumas vezes com a loja fechada porque não tinha matéria-prima, a base do Frozen. Por quê? Porque a transportadora teve um problema lá não sei aonde, o pneu furou, e aí lá vai a gente pedir de avião, e aquela é 4 vezes mais praticamente do que você pede por transportadora. Então tive vários erros na franquia com a Euforia. Que a questão de logística, a questão de funcionário, porque a gente quer ser também aquele chefe, aquele patrão muito bonzinho.
Infelizmente, a gente tem uma cultura de pessoas que não valorizam isso, que não querem saber de políticas para você incentivar ele a ser melhor, a vender mais, a chegar no horário. Porque antes até que mudou um pouco as leis trabalhistas, né? Porque antes, coitado do empresário. O funcionário, eu lembro que eu tive uma funcionária que ela colocou um atestado falso e ela falou depois, olha, esse atestado falso. E ela colocou a gente na justiça, e a justiça, tipo assim, nada do que era, que a gente apresentou praticamente a nosso favor, eles consideraram. Não consideram absolutamente nada. É. Infelizmente, aí, até hoje é assim. Pois é, e isso é muito revoltante, porque você sabe, tipo, pagar o que é certo, o que é devido, beleza. A gente paga, ok. Agora, aquilo que não é certo, aquilo que, sabe, que tá errado, que o funcionário agiu de má fé, que ele mentiu, e aí você pagar por isso, foi uma das coisas que eu mais, na época, me desestruturou emocionalmente. É revoltante. Eu fiquei muito assim, eu fiquei dias, eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim. Quando fechou, e um dos motivos foi isso, a gente teve vários baques, desvio de caixa, e aí eu também não tive um envolvimento maior em algumas questões. Então, a gente teve um volume de vendas muito alto, a gente conquistou clientes, muito bons clientes. Eu tinha cliente médico, político, que não ia uma vez ou outra. Eu tinha clientes fiéis. Todo dia. Todo dia. Eu tinha cliente que passava no horário do almoço todos os dias. E tanto é que a gente não abria, fechava um dia na semana. E depois a gente começou a abrir todos os dias porque os clientes pediam. Então, assim, a experiência com o público, para mim, foi maravilhosa. Foi muito boa. Os clientes, assim, que até hoje, quando eu falo, tem um contato, tem um relacionamento, porque foi aquela coisa que todo dia tá na sua loja. Tinha cliente que eu já tava ouvindo a vida dela, que quando casou, quando engravidou, quando isso, quando aquilo, da fofoca, quando se separou. Então, assim, aí começa a seguir na rede social, aí tu troca telefone, cliente que que trouxe pra minha vida mesmo. Mas esses outros dissabores me deixaram, na época, um pouco traumatizada. E eu falei, não quero. Me trouxe um peso. E as coisas que você faz, elas não podem trazer um peso pra você, porque senão você não consegue lidar. E aí depois eu fui entender, eu falei assim, poxa, não é só abrir uma loja, não é só vender muito, não é só ter um bom relacionamento com o seu cliente, é muito mais do que isso. Você precisa entender que não adianta eu trazer toda a mercadoria de avião, se isso vai acarretar em danos financeiros, se não vai ter lucro, e depois se você não consegue ter lucro, você não vai conseguir manter aquilo ali. Então, você vai aprendendo depois, né? Então, essa foi a minha experiência, um pouco que me traumatizou, mas também, ao mesmo tempo, foi muito satisfatória, e eu aprendi muita coisa. Então, aí você traz isso para os seus outros empreendimentos, para os seus outros negócios. Você leva isso para a vida. O melhor é o aprendizado. Eu também demorei muito tempo, assim, para me acostumar. Essa parte de pessoas fraudando, né, roubando mesmo. Vamos falar o quê? Vamos, a grosso modo, dói, roubando. Né? É muito dolorido, é muito revoltante. Eu precisei, foram anos trabalhando no meu psicológico. A gente contrata uma pessoa, a gente cumpre além do que deveria, né? Hoje eu faço além do que eu deveria, além do que eu sou obrigada, porque eu espero isso de volta. Tenho funcionários que entram de férias, não precisaria pagar o vale nas férias, mas eu pago o vale alimentação nas férias. Funcionário que faz uma cirurgia, não precisaria, mas eu pago. Ao mesmo tempo em que, às vezes, acontece um imprevisto, olha, eu preciso que você faça essa função, a fulana está doente, então eu espero que eles pensem, eu não precisaria fazer isso, mas eu vou fazer. Eu posso fazer, né? Eu posso fazer. E assim, foram muitos anos, muito dolorido a gente contratar uma pessoa, a gente elogiar aquela, meu Deus, esse rapaz é tão inteligente, e no fim das contas a gente descobrir que ele está usando a inteligência dele para o mal. É decepcionante, mas no fim das contas,
no início era muito revoltante. Eu vou ter que pagar tudo, né? Poderia dar uma justa causa, vou ter que pagar tudo. Mas no fim das contas a gente se livra, entrega para Deus. É isso. Que a gente sabe que a vida dá o troco. Com certeza. E aí outra coisa que a gente vê é justamente no empreendedorismo, né, nas empresas, que falta uma cultura de honra, uma cultura de valorização do próprio funcionário, né? Porque às vezes ele quer crescer, mas ele acha que o chefe só tem obrigação com ele. E ele não se doa, ele não pega aquelas oportunidades. E eu acho que ainda é uma mentalidade muito vitimista, que só quer receber, uma mentalidade acomodada. E essas pessoas, na verdade, é bom que elas saiam do nosso caminho, porque é bom ter perto da gente pessoas que sabem o valor das coisas, sabem? Não é ser você puxa-saco. Eu até falo, gente, dá para você fazer qualquer coisa, né? Sem puxar saco, mas você entregar um trabalho de qualidade, você ser leal às pessoas com que você trabalha, porque isso é valor. Você ser leal é mais do que obrigação de uma pessoa, você jogar limpo. E a gente não vê isso hoje. Você vê pessoas na sua equipe fraudando, fazendo coisas por trás. Recentemente, eu tenho uma amiga que o irmão dela é sócio do primo. O primo abriu por trás uma empresa e levou todos os clientes, praticamente todos, pegou os grandes clientes com mentira, com outra coisa. E quando o irmão descobriu, já pensa, aí abalou a família. E uma coisa desnecessária, porque precisa, em tudo que nós fazemos, né, Marina? Em relacionamentos, em trabalho, em amizade, ser claros. Ser leal. Olha, eu não quero mais, não faz mais sentido para mim estar aqui na sua empresa. Muito obrigada pelo tempo que eu trabalhei aqui, fui muito, né, sou muito grato, pronto, e você segue a tua vida, e você vai lá, realiza seu sonho. Você quer abrir um negócio igual? Beleza, vai, mas vai na honestidade. Aprenda a ser leal, aprenda a ser justo, porque lá na frente você vai encontrar pessoas que vai fazer o mesmo com você. E pior. E pior. Que é a lei da colheita, né? Falou assim, gente, a gente nem precisa pensar em vingança. Só deixa que o tempo venha, porque a colheita vem. A gente pensa que a lei da colheita não existe, gente, mas é uma coisa que a gente nem precisa se importar com inimigos, de querer vingança, de nada. Só senta e espera que o outro vai colher. Vai. Aí. Marta, queria agradecer sua presença aqui no podcast. Foi maravilhoso. Obrigada eu. E até a próxima.